Fala galera do canal do Vavá, sou o Palestra Itália, passando para falar para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto. O Brighton perdeu seu técnico Graham Potter e houve sondagem por Abel Ferreira, mas ele permanece no Palmeiras. Olá, fã de esportes. O Brighton da Inglaterra, quarto colocado da Premier League, tentou a contratação do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. O treinador português, no entanto, recusou a oferta do time inglês, por alguns motivos. Primeiro, no Palmeiras o técnico recebe quase o dobro da proposta salarial do Brighton. Abel tem contrato com o Palmeiras até o final de 2024, com alta multa rescisória. E o treinador já recebe um salário patamar Europa, cerca de 34 milhões de reais por ano, quase 3 milhões de reais por mês. Segundo, porque Abel é completamente comprometido com o projeto do Palmeiras. E para tirá-lo do clube alviverde, teria de ser uma proposta extraordinária de um grande clube europeu. Terceiro, talvez o principal, porque no momento o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, título que o técnico ainda não conquistou com o clube. O treinador é movido a conquistas. Nesse momento, antes do fim da temporada, nenhuma proposta excepcional tiraria Abel do Palmeiras. Com isso, o treinador fica, pelo menos, até a próxima especulação. Mas de esportes, a gente mostra então os números do Palmeiras do Abel Ferreira em 2022, com 62 jogos, 40 vitórias, 16 empates e 6 derrotas, o aproveitamento de 73,1%, 119 gols marcados, 1,92 por jogo, gols sofridos 42, 0,68 por partida. Campeão do Paulista e também da Conmebol Recopa e vice também do Mundial. André Kfouri, vamos falar mais uma vez desse Abel Ferreira, que mais uma vez diz não às investidas de outros clubes e diz que fica no Palmeiras. Tem também a questão familiar, ele trouxe a esposa, as filhas, elas estão muito bem adaptadas aqui em São Paulo, é o que a gente sabe. Tem a Leila Pereira também, que renovou o contrato e deu esse aumento ao Abel. Só que cada vez que ele faz isso, a torcida idolatra ainda mais o treinador. E a torcida tem motivo para isso, o Abel também tem muitos motivos para permanecer. É absolutamente natural que um treinador que construiu até agora a história que o Abel construiu no futebol brasileiro, no Palmeiras, receba essas ofertas. Toda vez que isso acontece, a gente comenta aqui, a gente frisa também que isso deve ser muito mais frequente do que aquilo que fura a bolha e passa a ser uma informação pública. Eu acho que o telefone dos empresários do Abel toca praticamente todos os dias com sondagens, com ideias, com possibilidades. Ele é um treinador hoje de um perfil maior, mais alto do que ele era quando chegou, obviamente. Sim. E eu não sei exatamente quais são os planos dele para a sequência de carreira, se o próximo passo no planejamento dele é voltar à Europa para trabalhar em clubes de um perfil também maior, mais alto do que aqueles nos quais ele já trabalhou. Então, está olhando para frente. Se ele, de repente, pensa em dirigir uma seleção, eu acho que o sucesso que ele conquista aqui, especialmente pelos títulos da Libertadores, e ao que tudo indica, com a confirmação de um título brasileiro, que é o único que falta para ele, falta o Mundial também, mas com o Mundial você não conta, né? Com Libertadores, com Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, é aquilo que está ao seu alcance, é razoável pensar nisso. Então, com a provável complementação desse ciclo, ele fica ainda muito melhor posicionado para dar um passo. Mas a minha impressão é que, quando o Abel sair do Palmeiras, não vai ser porque uma proposta chegou e ele conversou com a família dele e no dia seguinte comunicou ao presidente do Palmeiras: olha, vou embora. Vai ser uma coisa conversada, em acordo, avisada, para que o clube não seja pego de surpresa, para que não fique nenhum tipo de sentimento ruim por quem quer que seja aqui na comunidade do Palmeiras em relação a ele. Ô Zupac, em relação a isso, fazendo um exercício aqui, como é que ele veio jovem, assim, uma carreira jovem, muito... Com 41. Exato, ele era jovem, a carreira bem em fase ainda inicial. É jovem, exato, depois de tudo isso. Exato. Mas na Europa era um cara começando.
Hoje se estabelece aqui, o que isso causa de impacto? Como você imagina a volta do Abel para a Europa? Seja daqui 1 ano, 2, 3, eu não estou querendo especular tempo, mas ele volta, na sua opinião, grande, a Europa já o olha ou nem tanto? Não, eu acho que de alguma forma sim. Não sei se grande a ponto de assumir uma potência europeia. Por exemplo, o Real Madrid mandou o Ancelotti embora, vai olhar para o Abel. Talvez aconteça, mas eu não sei se desse tamanho. Agora, os próprios movimentos, as sinalizações, né, os acenos que o Abel Ferreira dá nesse tipo de situação, já mostra que o tamanho dele mudou. Né? Porque ele poderia simplesmente falar, olha, estou aqui no Brasil, vou chamar uma atenção, vou colocar a cabeça fora d'água, até vir um peixe grande europeu me pegar e eu vou embora correndo. E ele mostra que não é isso, que não é qualquer europeu que chegar ou qualquer time de Premier League chegar que eu vou embora correndo, né? Porque o Abel tem hoje, se a gente comparar Palmeiras e Brighton, as situações, pouquíssimos motivos para querer sair daqui, a não ser, único e exclusivamente, comandar um clube na Premier League. Porque o Nicoletti falou aí, financeiramente não bate. Hoje o Palmeiras oferece o dobro, né, do que o Brighton ofereceria para ele treinar lá. Então, financeiramente, já tira. Ele bateu o pé e colocou como condição a questão da família, o que era muito justo. A família está aqui, isso impacta no dia a dia dele. Está muito claro que a ambição do projeto esportivo do Palmeiras não se compara à ambição do projeto do Brighton, e não é fácil assumir o Brighton agora, porque sai o Graham Potter de um trabalho muito competente, é um técnico com outro perfil do Abel em termos de jogo, então não seria uma chegada tão simples em um clube que tem, nesse momento, uma pretensão de não sofrer em Premier League, então isso muda muito. Então, no fundo, o Abel é jovem e ele sabe que a carreira dele vai reservar o retorno dele à Europa na hora que for. Então, assim, ele não tem pressa para isso. O clube não é um clube tentador a esse ponto, a ponto de fazê-lo desistir do projeto do Palmeiras às vésperas de um título da Europa, num outro passo. Se vai ser em um Benfica, num outro time de Premier League, num time de Ligue 1, não sei. Mas ele se coloca já de um tamanho maior do que simplesmente, opa, DDI da Europa aqui, tô correndo. Isso me parece que ele não vai fazer, não. Só essa informação de que ele recebe aqui quase o dobro do que ele recebia no Brighton já é algo que chama muita atenção, né? Um Palmeiras que paga em real contra o Brighton pagando em euro. Então é incrível isso. Melhor ainda. Em Libra, mais alto. Libra, exatamente, né? Na Premier League. O André Kfouri, o Abel hoje, ele é maior do que o Brighton, ele é maior do que esses times que têm um planejamento na Premier League para sobreviver? Eu não saberia dizer isso, mas a minha impressão é que chamar agora um treinador que está no momento, no estágio de trabalho que o Abel está, com tudo que ele ganhou e o que ele pretende ganhar ainda, é muito difícil. A questão financeira é essa apontada pelo Gustavo. Então, a não ser que um treinador realmente estivesse com vontade de sair daqui porque não aguenta mais alguns defeitos do nosso futebol, ou internamente existe desgaste, ou porque acha que se eu não for agora, eu não sei quando que essa oportunidade vai passar de novo. Eduardo Cudê saiu do Internacional, vamos lembrar, líder do Campeonato Brasileiro, para assumir um time que estava correndo risco de rebaixamento na Espanha, para ganhar menos, porque ele achava que era uma oportunidade importante e que ele poderia, a partir dali, crescer ainda mais. E manteve o Celta na primeira divisão, né? Cada um tem o seu planejamento e a carreira de cada profissional compete a eles e a mais ninguém. Então, todo mundo está livre aí para tomar as decisões. Mas a minha impressão é, Abel, no processo de conclusão da temporada aqui no Brasil, se aproximando de um título brasileiro, que é o que o currículo dele ainda não tem nessa fase no Palmeiras. Toca o telefone, o Brighton perdeu seu técnico meio de repente, porque o Chelsea mandou embora o Thomas Tuchel. Vem para cá? Não. A resposta é não. Isso é uma complicação. Eu entendo perfeitamente. Não se trata nem do tamanho do clube, mas das características da oferta e do momento. Talvez, até se fosse um time grande da Europa ligando, agora, ele perto de ser campeão brasileiro, talvez ele falasse não. Pelo comprometimento que ele tem com o projeto do Palmeiras. A impressão que eu tenho é essa mesmo. Mesmo que fosse um time muito grande, sei lá, o Chelsea, eu acho que ele pensaria. Acho mesmo. Agora, Marcela, tem uma outra coisa que a gente vive uma polêmica aqui, né? Recentemente no evento da CBF, o Oswaldo de Oliveira, que foi campeão brasileiro pelo Corinthians, foi campeão do Mundial de Clubes da FIFA pelo Corinthians, tem uma história, tem trajetória, cometeu um equívoco, a meu ver, na forma como ele se comunicou. Os portugueses vêm aqui e chutam a porta, basta falar hora após que dirigem os melhores clubes brasileiros.
é um comentário equivocado, na minha opinião, especialmente para quem, como ele, já trabalhou fora do Brasil. Exato, e foi recebido de diferentes maneiras. Pode até ter sido mal recebido, e se foi, sabe como é passar por esse tipo de situação, né, na sua vida profissional. Mas é algo que a gente não pode negar, mesmo que essas visões elas sejam diferentes, né? Os treinadores portugueses, de maneira geral, têm muito mercado no futebol em todos os lugares do mundo onde o futebol é importante. Aqui no Brasil eles já estão estabelecidos, na Premier League também. Então isso conta a favor do Abel. É mais um treinador que é proveniente de uma escola de capacitação de técnicos que as pessoas aqui no Brasil aprenderam, algumas custaram aprender, mas aprenderam que é uma escola que tem muito valor. A gente segue falando de Palmeiras nessa questão de mercado, a vida do palmeirense. Primeiro essa sondagem ao Abel e tem uma rolando do Rony, né? O mercado do Catar. Um clube do Catar aumentou a proposta por Rony, essa informação é do nosso companheiro Osvaldo Pascoal, de 77 para 85 milhões de reais. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não abriu negociação e só ouvirá ofertas por Rony ou qualquer outro jogador após o fim desta temporada. Rony, que no último fim de semana contra o Juventude, falou sobre essa questão de mercado e tudo mais. Vamos ouvi-lo. O meu foco, né, tá sendo total aqui no Palmeiras e espero estar batendo marcas em cima de marcas aqui no Palmeiras, né? O meu objetivo é só um aqui, que é ajudar a minha equipe a vencer, ajudar o Palmeiras a estar conquistando títulos. Né? Desde a minha chegada aqui, o meu objetivo sempre foi esse. Então, eu espero estar cada vez mais, né, aumentando o meu número de jogos. Cara, é algo, né, extraordinário que realmente ia mudar a minha vida. Né? A minha vida as coisas nunca foram fáceis. Né? É lógico que ia estruturar a minha vida. Não sei se quer, mas que balançou. Quando ele fala isso, né, quando ele dá essa declaração, ele deixa muito claro que sim, que ele poderia ir para mudar a sua vida, ainda mais depois desse aumento de 77 para 85 milhões de reais a oferta pelo jogador. A Leila Pereira, que tanta gente e tantos torcedores reclamam, que não traz grandes reforços para o Abel Ferreira, pelo menos diz que agora ninguém sai, ainda mais depois do problema do Rafael Veiga. Como é que consegue balancear isso, Gustavo Zupac? Porque é um jogador que dá uma declaração como essa que a gente acabou de ouvir em uma zona mista depois de um jogo importante de Campeonato Brasileiro, sabendo que o time está ali lutando pelo título, e uma presidente dizendo que ele não vai de jeito nenhum. Não vai de jeito nenhum agora, né? E aí eu acho que do ponto de vista do Palmeiras, é a decisão mais correta que a presidente Leila poderia tomar. Porque agora não é hora de vender ninguém, né? Faltam 10, 12 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Não faz, a gente acabou de falar isso sobre o Abel, não faz nenhum sentido. O Palmeiras vender o seu centroavante titular, o artilheiro do time nesse momento. E acho que o Rony é um cara, como ele mesmo falou, que já passou por muita dificuldade na vida, mas é um cara muito consciente também, né? E não é porque o Rony é um dos nossos maiores clientes aqui no sofá, né? Palmeiras ganhou, o Rony tá aqui, é sempre muito bom recebê-lo. Ele chora, é um grande cara. Ele é uma figura. É um grande cara. Mas ele sabe o que ele tá vivendo, né? Então, eu acho que balança, ele sabe que não é a única porta que vai se abrir para ele e tem que compreender que esse não é o momento de ninguém sair do Palmeiras. Inclusive, ele ficando e sendo campeão como ele vai ser, e sendo um dos principais jogadores desse time, como ele conquistou através do trabalho dele, esse status que ele não tinha, assim, com muita distância, né, quando ele chegou, ele vai se valorizar ainda mais. Então, o que hoje vale 80, com um facho no peito, vale no mínimo 90, né? Então, eu acho que é o normal, né? Tá certo o Palmeiras e o Rony vai ter a cabeça certa de esperar e depois, no fim do campeonato, talvez seja a hora de ele fazer o contrato da vida dele e deixar uma história espetacular e irretocável no Palmeiras. Sabe o que a Leila fez agora? Ela falou, separa esse trecho do Gustavo Zupac lá no Sport Center, que eu vou mostrar pro Rony quando eu for conversar com ele. Presidencial. Vai chegar, oi Rony, tudo bem? Olha, eu tenho isso aqui para te mostrar. Olha o que o Zupac falou. Então, eu acho interessante, André, a gente pegar esse gancho para discutir um pouco a vida do Palmeiras, né? Porque a gente tem um time, um elenco que ganhou tudo, exceção ao Mundial, e é natural começar a pintar esse desejo de novos ares, novos objetivos, sejam eles pessoais, como o Gustavo Scarpa, sejam financeiros, é justo, a vida é muito curta. Ganham bem, tá legal, pensa viver até os 80 anos e ter que fazer o pé de meia. Claro. Você acha que esse exemplo do Rony
acende um alerta do Palmeiras nessa... O Flamengo sempre fez bem de trazer o reforço antes de perder. O Palmeiras fica na mão. Como que eu posso responder isso da melhor forma? Eu não sei se acende um alerta, sabe por quê? Porque as coisas são muito bem feitas no departamento de futebol do Palmeiras, no sentido do planejamento de elenco, manutenção de ambiente. E é claro, as pessoas que estão trabalhando nesse momento aí na história do Palmeiras e estão ajudando o Palmeiras a ganhar esses títulos todos, são pessoas experientes no futebol, sabem como o mercado funciona, sabem o quanto é difícil, por melhor que seja o seu orçamento, para manter times que ganham no Brasil. O Flamengo é uma exceção desde 2019, mas já começou a mudar. O processo de reformulação do time do Flamengo está em pleno andamento. E isso vai acontecendo o Palmeiras a ganhar esses títulos todos. São pessoas experientes no futebol, sabem como o mercado funciona, sabem o quanto é difícil, por melhor que seja o seu orçamento, para manter times que ganham no Brasil. O Flamengo é uma exceção desde 2019, mas já começou a mudar. O processo de reformulação do time do Flamengo está em pleno andamento. E isso vai acontecer com o Palmeiras também. Pessoal, eu estou aqui em frente ao Congresso Nacional, que será o lugar mais importante para as mudanças que nós queremos no Brasil. A conquista do Campeonato Brasileiro tem a ares de um ciclo que se concluiu. O que não significa que esses jogadores, os principais envolvidos, tenham todos que ir embora. Mas que é preciso começar a pensar no andar da fila. Exato. E aí é preciso fazer as coisas, e a gente conversa com os executivos de futebol que trabalham, né? E há quem ache, honestamente, gente muito bem informada das coisas do Palmeiras, colegas nossos, que nós todos respeitamos, que entendem que o Anderson, a pessoa que está por trás do departamento de futebol, é tão ou mais importante para tudo que aconteceu no Palmeiras nos últimos anos quanto o Abel Ferreira. Para se ter uma ideia de como as coisas estão sendo bem feitas ali, nessa área, que é tão crucial, que é estratégica. Total. Cuida dos contratos, vê as oportunidades, gente da base que está chegando, em quem vale a pena investir. O Palmeiras tem um trabalho de base que é sensacional e que ajuda o Palmeiras a se posicionar em relação, claro, ao seu orçamento, que é muito generoso, mas não é o maior do Brasil, né? Se posicionar bem, trabalhar bem e manter esse time sempre em evolução. Então, a permanência do Abel no médio e longo prazo é uma questão, o andar da fila no time é uma outra questão. E aí, ofertas que são absolutamente naturais, é por isso que é difícil manter times que ganham na América do Sul. O River do Galhardo, são vários times ao longo de 7, 8 anos. O Grêmio do Renato, 2 ou 3 times, dá para dizer assim, a grosso modo. O Flamengo, de novo, é exceção. O Palmeiras talvez tenha se mantido com o mesmo núcleo durante esse tempo e as coisas vão começar a mudar. O Scarpa já tem um pré-contrato. Talvez o Veiga, num determinado momento, também receba ofertas, eu tenho certeza que recebe, e queira dar um outro passo, talvez para fora do Brasil. Gustavo Gomes, não sei até quando o Palmeiras pode mantê-lo aqui, é um jogador de nível internacional. E o Rony é um tipo de jogador que eu entenderia perfeitamente, não sei disso, não é uma informação, se ele estivesse dizendo agora para a Leila, através dos seus, por intermédio dos seus representantes, eu quero ir. Está claro? É a resolução financeira da minha vida. E eu respeito absolutamente. Eu também. Só não precisa ir, faltando 10, 12 rodadas para encerrar o Campeonato Brasileiro. Então, me ajude, vamos resolver isso. Eu não vou agora, não vou deixar ninguém na mão, mas eu vou pegar essa grana. Lembrei do Corinthians pós-mundial também, quando isso acontece, e o técnico Tite também se preocupa muito nesse momento. E falando do Anderson Barros, é impressionante como é discreto o Anderson Barros. É um cara que a gente fala pouco, realmente. Ele tem esse perfil. Tem um bastidor interessante. Me encontrei com ele no Allianz Parque, mas muito discreto. O bastidor interessante, eu não sei como é que tá agora, mas até o ano passado, nem o WhatsApp ele tem. Ele não tem WhatsApp? Só no SMS. O Rodrigo Caetano também não. Só no SMS. Mas o perfil é diferente. Mas assim, o Rodrigo Caetano também não tem WhatsApp. Já tem Existem que falar pessoas assim, vezes, o Vettel não tem ele WhatsApp. não, é SMS. O Rodrigo Caetano é assim. Esse negócio de grupo é incontrolável. Ele é avesso. É incontrolável. O doutor tá mandando uma mensagem no Zap falando bora. Isso toma conta da sua vida. Talvez